ainda não me conhece, meu nome é Jordane Manizelli. Eu tô lá no Instagram como psicóloga.jordane, vocês podem se inscrever lá para acompanhar um pouco mais do meu trabalho. E aqui no YouTube eu comecei a fazer agora esses vídeos para poder, na área da psicologia, né, para poder estar auxiliando mesmo, para que as pessoas possam estar um pouco mais próximas dessas questões complexas do ser humano. E aí se inscreve aqui no canal para que vocês possam estar recebendo mais vídeos como esse, isso me incentiva, tá vendo que vocês estão gostando do trabalho, e eu vou fazendo mais vídeos com temas diversos. E, inclusive, mande nos comentários algumas sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse com essa área na área da psicologia, tá bom? E no vídeo de hoje eu escolhi um tema que ele é delicado, porém necessário. Precisamos falar sobre luto. Luto é muito importante de se falar porque luto tem tudo a ver com perda. Qualquer tipo de perda é um luto. Pode ser a perda de um ente querido na morte, pode ser a perda de um marido, de uma esposa, de um divórcio, de um amigo que rompeu uma amizade, uma relação humana, de um emprego, de uma casa, de várias coisas. Só que o vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre o luto da morte, tá? Então eu acho muito necessário, principalmente nesses momentos tão difíceis que a humanidade está vivendo, né? Que estamos perdendo muitas pessoas próximas, inclusive. Então eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre a importância da gente entender o que está acontecendo com a gente e respeitar a dor do outro, deixar o outro viver o luto dele sem julgamentos, tá? O luto, depois de vários estudos, né? Então ele foi reduzido, vamos assim dizer, né? De uma forma mais objetiva, em 5 fases básicas que o luto ele tem. Tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e às vezes elas se oscilam, às vezes elas se encontram, tá? Então a primeira fase do luto, que todo mundo passa por esse momento, é a fase de negação. A fase de negação do luto é aquilo que você fala, não, isso não tá acontecendo comigo, isso é um pesadelo. Sabe aquele não fala, a ficha não caiu? Você tá naquele momento ali no velório, no enterro de um ente querido, e você fala, não, isso não pode estar acontecendo, é um pesadelo, amanhã minha vida vai estar normal. E aí, essa fase de negação, ela pode durar até meses, né? Ela não é tão rápida de acabar, mas normalmente ela dura cerca de um mês, mais ou menos, que é quando começa a dar a saudade, você começa a perceber que a vida não é mais a mesma, né? Então, no começo, não julgue quando você vê que uma pessoa que acabou de perder um ente querido, parece que ela tá levando a vida dela normalmente. Porque o cérebro dela não assimila, não tem um botãozinho lá que se aperta e diga, morreu. A gente fica procurando a pessoa que a gente perdeu na rua, parece que a gente vê, às vezes a gente coloca o prato na mesa, né, pra essa pessoa, a gente parece que não aceitou que aquilo aconteceu. E muitas vezes a pessoa começa a levar a vida normalmente, e tem gente que julga, que fala, lá, acabou de perder, então assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse julgamento, porque ele dói muito depois. Por quê? Porque depois da fase da negação, vem uma fase que é quando nossos níveis de químicas no cérebro sobem, que é o cortisol, por exemplo, é um hormônio que ele dá, entre outras coisas, ele dá raiva. O cortisol ele entra na fase da raiva, então a raiva é uma segunda fase do luto. Você tem raiva do comentário das pessoas, você tem raiva do que as pessoas estão falando. Às vezes a pessoa fala, eu sinto muito, e isso já é motivo de você ficar com raiva da pessoa. Como você sente? Você não sabe o que eu tô passando? Ou você tem raiva da pessoa que morreu porque deixou de fazer algo, porque te deixou, ou se a pessoa tirou a própria vida. Você vai buscar motivos para ter raiva. Você nem sabe por que você está sentindo aquilo, então você fica procurando entender o porquê que você está sentindo raiva. Depois, a terceira fase é a fase da culpa. Porque depois você começa a se sentir culpada de ter explodido com as pessoas. E também se sente culpado de coisas não ditas para a pessoa que morreu. Ou o que você gostaria de ter feito que você não fez, o pedido de desculpa que você não deu, momentos que você não viveu por acaso porque não deu, porque a rotina não permitiu, né? A gente fica se perguntando, mas por que eu não fiz aquilo? Mas olha, por que eu fiz aquilo? Por que eu não fui um filho melhor? Por que eu não fui uma esposa melhor? Por que eu não fui um marido melhor? E fica querendo se culpar e se punir pelo que aconteceu. E essa fase da culpa, ela é muito pesada, porque ela remete a gente lá no fundo do poço, a gente se culpa demais, tudo a gente acha que é culpa nossa, né, pelo que aconteceu, coisas irreais. Às vezes a pessoa ela morreu num acidente, a gente fica, eu não devia ter deixado aquela pessoa sair, mas você não tinha como controlar o que aconteceu, né? E depois dessa fase da culpa, justamente por causa que você perdeu muita energia com raiva e com culpa,
vem uma fase que é a fase da depressão do luto. A fase depressiva do luto é aquela fase que você precisa chorar. Essa fase, às vezes, é depois de 6 meses que você começa a sentir ela. É um exemplo, tá? Cada um vive no seu tempo. Tem gente que depois de 3 anos começa a sentir ela. Entendeu? Então a gente tem que respeitar a dor do outro. Se o outro quer chorar por causa do ente querido que morreu, deixa ele chorar. Porque é necessário aquela dor sair. Essa fase depressiva, porque a pessoa se culpou tanto, ela ficou com tanto peso que ela deprime, ela fica estafada emocionalmente. Então ela tem que viver esse momento de organizar as ideias, pôr pra fora esses sentimentos pesados que ficaram dentro dela, né? Chorar bastante, é um momento de despedida, vamos assim dizer, daquela pessoa que partiu. Né? Então se a pessoa ela não tiver uma esperança, uma fé, ainda fica até mais difícil. Né? Então uma dica que eu dou inclusive nessa fase, expõe no papel, escreve o que você está sentindo, chora sozinho se for necessário, se você tem uma fé, chora com Deus, né? Ora, inclui algum amigo no seu momento depressivo, um amigo próximo que vai te ouvir, mas põe no papel tudo que você gostaria de dizer para aquela pessoa que você não teve oportunidade, pedido de desculpa que você não deu, a saudade que você está sentindo, para que você possa pôr para fora, chorar. Você sabe que aquela pessoa não está ali, ela não vai ler aquela carta, mas só de você pôr isso para fora, essa emoção para fora, você passa para a última fase, que é a fase de aceitação do seu luto. Não adianta você negar que a dor existe, que a raiva existe, que a culpa existe. Para você chegar nessa fase de aceitação, que é a barganha, vamos assim dizer, em algumas obras está como barganha, a fase de aceitação do luto é aquela fase que você consegue olhar para trás, falar foi triste, eu sinto falta, eu sinto saudades, mas eu começo a olhar para o futuro com uma nova perspectiva, eu começo a ver. Uma dica de um filme que eu dou, inclusive, para vocês entenderem melhor sobre o luto, é aquele PS Eu Te Amo. A moça perde o marido e ela vive essas fases que eu tô falando. E quando ela começa a sair de casa, que ela começa a planejar viagens, ela começa a planejar a nova vida dela, ela tá nessa fase da aceitação, mas pode ver que isso é no fim do filme, depois de meses. Só que é uma coisa que é muito importante pra vocês entenderem. Vivam esses sentimentos, não reprimam eles. Nem por julgamento dos outros, nem por julgamento de si próprio, nem queira ser forte. Porque se você não viver de maneira adequada esse luto, ele vai vir uma hora. Só que talvez ele vai vir depois de 10 anos, talvez ele vai ficar na fase depressiva uma vida, chorando por alguém, se sentindo culpado. Então assim, viva essa dor, abra, se expresse, faça terapia, procure alguém que te escute, né, que te entenda esses sentimentos, porque é muito importante pôr tudo isso pra fora. Eu tô com raiva, eu tô me sentindo culpado, eu tô triste. Não tem nada de errado nisso, faz parte do processo de perda. Mas tem que ser vivido para você conseguir olhar novamente, depois da tempestade, para o horizonte, ver um arco-íris e começar a fazer novos planos. Isso é importante. E lembre-se, o fato de você deixar de sofrer por uma pessoa que você ama não quer dizer que você esqueceu dela. Só quer dizer que você já está começando a ver um novo futuro e que você sabe que aquela pessoa não ia ficar feliz em te ver sofrendo pro resto da vida. Tá bom? Basicamente é esse o tema do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, aqui ó, eu vou estar colocando aí para você se inscrever, ative as notificações para você receber novas notificações no e-mail, para quando tiver novos vídeos você ser um dos primeiros a assistir, tá acompanhando aí o nosso trabalho, tá bom? Da psicologia de temas diversos. Agradeço a sua atenção, tá? E tenha um bom dia.